Olá pessoal, tudo certinho? Tranquilo? Aqui o professor Marim. Pessoal, vamos para mais uma questãozinha do Enem aqui, de 2019. Uma questãozinha que fala sobre função logarítmica, né? Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota do solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. Então, olha aí, ó, altura máxima de 40 centímetros. A fórmula ou seja, a lei da função é a altura igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2, ou seja, o t é o tempo, tá? O tempo é contado em dia e h a altura da planta em centímetros. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Bom, primeiramente nós temos que entender o seguinte, que ela será colocada em venda quando ela atingir 30 centímetros de altura. Está sendo dito aqui no início do problema, ó, 30 centímetros de altura, tá? Então o que a gente faz? Vamos pegar essa expressão aqui, tá? A lei da função, que é h igual 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2, certo? Tendo posse desta lei aqui, a gente substitui no lugar do h, nós substituímos 30 centímetros, ok? Igual a 5 vezes o logaritmo de t mais 1 na base 2. Vai dar um calculinho um pouquinho chato, porém, nós já sabemos fazer esse tipo de cálculo, é bem tranquilo. Ó, esse 5 aqui está multiplicando o logaritmo, vai passar dividindo o 30, ou seja, 30 dividido por 5 é igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Tá? 30 dividido por 5 é 6, igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Tá? Existe uma regra do logaritmo bem simples, que é a base passa lá dando, muitos falam um bundaço no 6, né? Ou a regra do orelhão, ou dar um chute, sei lá. Cada um tem uma maneira de falar. Então, nós vamos ter que 2 elevado a 6 é igual a t mais 1. 2 na 6, para quem não lembra, é 64. Esse 1 passa menos 1, igual a t, ou seja, t é igual a 63 dias. Tá? Achamos com quantos dias a planta ornamental será vendida, certo? Agora nós devemos fazer a mesma coisa para 40, ou seja, a altura máxima de 40 centímetros. Quanto tempo ela demora para chegar na altura de 40 centímetros? Então vamos lá. Novamente, no lugar do h, agora colocaremos 40, ok? 5 vezes o logaritmo de t mais 1, certo? Na base 2. Esse 5 passa dividindo, então nós vamos ficar com 40 dividido por 5 é igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Tá? 40 dividido por 5 é 8. Isso vai ser igual ao logaritmo de t mais 1 na base 2. Novamente aplicamos a regrinha do logaritmo, a regra fundamental, ou seja, nós teremos que 2 na 8 é igual a t mais 1. 2 na 8, para quem não lembra, é 256. 256. E esse 1 passa menos 1 para cá, igual a t. Tá? Ou seja, nós vamos ter que o t é 255 dias. Ou seja, em 255 dias
a planta atinge sua altura máxima, tá bom? Agora, o que nós devemos fazer? Olha só a pergunta. Vamos voltar aqui. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocado à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Bom, agora aqui está dominado, né? Então é só a gente fazer 255 dias menos 63 dias, o que equivale a 192 dias, certo? E aí, pessoal, foi difícil? Não, super tranquilo, tá? Então é só marcar ali a alternativa D e correr para o abraço, pessoal. Um abração para vocês. Até o próximo vídeo.